Só, vamos lá? Vamos continuar. Bom, a gente precisa falar sobre um pouco, né, dessas arquiteturas. Vamos lá, pessoal? A gente precisa falar sobre um pouco das arquiteturas que um banco de dados pode rodar, pode ser executado. Obviamente, o banco de dados hoje ele não trabalha mais sozinho, ele é dependente completo de uma estrutura de rede, tá? Isso já há muito tempo, mas agora se intensificou muito mais, né? Um banco de dados, então, geralmente vai estar instalado em uma rede, né? Bom, antigamente existia esse conceito que a gente chamava de processamento centralizado. Apesar de ser antigamente, pessoal, isso daí ainda é utilizado, tá? O processamento centralizado de dados era feito por uma única máquina. Na época, quem dominava o mercado eram os mainframes, onde a aplicação e os dados ficavam em um único lugar. As estações não tinham poder de processamento, a qual ficava somente em um único servidor. O grande problema dessa arquitetura era o alto valor de hardware, principalmente o valor de um mainframe. O que acontece? Hoje ainda existe esse tipo de sistema. O mainframe em si, ele não é uma máquina comum. Ele é uma máquina que realmente tem um alto custo. Tá? O custo propriamente dele, o custo de manutenção, né? Os profissionais que trabalham com mainframe geralmente são profissionais também, vamos dizer assim, mais antigos, que sabem mais, que têm mais conhecimento, tá? Em um mainframe o sistema operacional é Unix. Vocês não veem mainframe com Windows lá dentro, ou Linux hoje também tem, né? Mas geralmente é Unix. Então, é um sistema realmente mais complexo, porém, é um sistema muito bem pensado. Mainframe, da década de 70, tranquilamente, ele já rodava grande quantidade de dados. Lógico, para a época, né? E o que acontecia? Toda a aplicação e todos os dados ficavam num único só local, no próprio mainframe. Você abria um terminal dentro dele, ou um acesso remoto, enfim. Né? Para quê? Para que você executasse o sistema, mais o banco de dados, que estaria lá encapsulado de algum modo, dentro de um único ponto. Tá? O problema do mainframe, valor, é um cara caro, certo? Vocês chutam qual é o valor básico de um mainframe? 200 mil é baixo. Baixo, para um mainframe é baixo. 1,5 milhão, mais ou menos, de dólares. Vocês começam a trabalhar com uma máquina dessa. 1,5 milhão, dá para comprar bons servidores, né? Um helicóptero? Dá, eu acho que dá também. Mas é isso daí mesmo, pessoal. Tá? É 1 milhão de dólares em si, um mainframe básico. Tá? Qual que é a diferença? Hardware dele e software proprietários. Os dois trabalham em conjunto. O Unix, por si só, é um grande sistema operacional. Ele sabe gerenciar a memória muito bem. Muito mais que o Windows, isso é certeza. Tá? Só que você precisa saber lidar com ele. Não é um negócio tão fácil. Não é amigável trabalhar com Unix, igual a um usuário comum de Windows. Tá? Então era caro. Por isso que esse processamento, esse tipo de arquitetura, realmente, ele é muito específica. Se você realmente precisa de grande quantidade de conexão ou processamento, mais grande mesmo, ainda existe essa solução, mas não é mais tão utilizado. Por isso que eles fizeram a tal de uma arquitetura de 2 camadas ou a tal da arquitetura cliente-servidor. Tá?
teve como principal objetivo descentralizar o processamento centralizado que dominava na época dos mainframes. Com isso, parte do processamento é executado no cliente e parte no servidor. A arquitetura cliente-servidor, então, começou a equilibrar um pouco essa parte do processamento. Metade no cliente, metade no servidor. Para esse modelo, é utilizado aplicações de 2 camadas, permanecendo o código executável no aplicativo desenvolvido nos clientes e o banco de dados em um servidor, geralmente dedicado. O cliente desse modelo é responsável pela apresentação de lógicas de negócio. O cliente é justamente o programa que vocês fazem, o sistema que vocês fazem, ou em VBNet, ou em C#, ou em Java, ou em VB6. Tá? É lá que vai ter o quê? A interface, ou seja, as telas do sistema, e mais as regras de negócio. O que são regras de negócio? Vocês estudaram engenharia de software, né? Beleza! Engenharia de software, pessoal. Regras de negócio são o quê? As regras que modelam as regras que são modeladas através da empresa. Né? Vamos supor que eu tenha uma regra da empresa que só pode fazer venda com cartão de crédito em até 6 vezes. Por quê? Se ela vender em mais, a bandeira ela começa a cobrar, a Visa começa a cobrar da empresa. Então, no máximo é em 6. Isso é uma regra de negócio? A empresa definiu que as vendas dos produtos dela podem ser feitas em até 6 vezes, no máximo, sem juros. A empresa também tem algumas definições. Para se fazer venda, por exemplo, para um determinado cliente. Para se fazer vendas acima de R$500, o meu cliente precisa ter no mínimo 3 compras. Acabou. É outra regra que a empresa colocou. Essas regras vão ser colocadas aonde? No software que vocês estão desenvolvendo. Tudo isso fica na parte cliente. E, obviamente, vai ter o quê? Um banco de dados relacionado a esse sistema que vocês estão desenvolvendo. Correto? Esse banco de dados vai ficar onde? No servidor. Correto? Beleza. Então, o ambiente cliente e servidor, ele pegou e dividiu. Um pouco do processamento fica realmente no banco de dados e outro pouco, né, ou 40%, 50% no lado do cliente. O servidor de banco de dados, que é a segunda camada, é responsável pela persistência dos dados que a aplicação envia, que a aplicação cliente envia. Ou seja, no banco de dados é realmente onde vai estar o quê? Os dados armazenados. Tá? Um grande problema desse modelo é a atualização dos clientes nas estações. Um exemplo seria o quê? Uma empresa possui mais de 100 terminais. Vamos supor que você pegou e alterou o código-fonte do seu sistema de regra de negócio, alterou alguma tela lá que você precisou adicionar mais campos, mais botões, funcionalidades. O que vai acontecer? Você precisa fazer atualização estação por estação, certo? Desse novo cliente. Então, esse é um problema que esse modelo ainda tem. Professor, mas você fala o executável, você vai ter que O atualizar. exe, exatamente. Mas você não pode deixar no servidor e todo mundo precisar acessar. Lá tem limite de acesso. Primeiro, também por causa do limite de acesso. Mas, como você vai ser um servidor de banco, não tem muito jeito. Você vai ter que ter essa quantidade. O problema de você carregar o exe lá dentro do servidor é o tráfego da sua rede. Se o seu exe tiver 100 megas, são 100 megas de tráfego no mínimo para cada um dos seus clientes. E não é só 100 megas, tem controle, tem um monte de coisa, tá? Dentro do protocolo. Não, tipo, você está lá na iniciativa da empresa, você deixa no servidor com a aplicação, que só ele ia conversar com o servidor do banco. Então, você deixa um único servidor de aplicação que só ele conversa com o de banco. E as estações conversam com quem? Com o de aplicação. Tá, você tem 100 terminais. Mas se você criar uma rede interna, tipo Não. aqui uma rede só para trabalhar no seu aplicativo.
Então, mas todos os 100 precisam desse sistema. Você vai precisar de 100 conexões nesse servidor de aplicação. Você vai estar sobrecarregando um dos seus servidores. Correto? Existe, obviamente, um jeito mais fácil de fazer isso daí. Hoje, por rede mesmo, você consegue criar alguns scripts para comparar se o exe ele está mais atualizado numa determinada pasta para copiar para a sua estação. Tem alguns mecanismos que você consegue fazer. Mas antes, isso daí não tinha essa tecnologia. Então, o cara tinha que ficar atualizando, máquina por máquina. O problema, né? Às vezes a máquina não atualizava. Aí o que acontece? A máquina que não atualizou está com a regra de negócio antiga ainda. Certo? Vamos supor que agora a regra de negócio, em vez de 6 vezes o cartão de crédito, a empresa diminuiu para 4. Aquela máquina que não atualizou está vendendo ainda em 6 vezes. Olha o problema que isso causa, se você não tem um servidor centralizado para isso. Correto? Beleza. Isso daqui, então, ainda é usado, tá, pessoal? Para pequenas redes, até médias redes, geralmente é utilizado. Por quê? O processamento em si, metade fica no cliente, metade no servidor. Você consegue balancear bem essa parte do processamento. Tá? Geralmente, em sistemas ERPs, você trabalha desse jeito. Alguns ERPs, eles têm o quê? Um cliente que consome muito processamento. Então, você vai lá e instala realmente o cliente na máquina. Hoje, a máquina, tá? Por mais simples que seja, cara, ela é potente em relação ao que a gente tinha às décadas passadas. Um Core 3, cara, é potente em relação ao que a gente tinha antes. Então, roda, tá? Tranquilamente os RPs que a gente tem hoje aí. Tá? Isso daqui, então, é o modelo cliente-servidor. Metade do processamento roda no cliente, metade no servidor de banco. Começou a existir um tal de processamento distribuído. Significa que várias máquinas diferentes podem estar conectadas entre si em uma rede de computadores, como a internet, de tal modo que uma única tarefa de um processamento de dados possa se estender a várias máquinas da rede. Comunicação entre elas varia entre várias máquinas, é efetuada por algum software de gerenciamento de rede. Bom, acontece que, às vezes, um único servidor de banco, por exemplo, não dá conta do processamento em si. Se eu tiver, por exemplo, 10 mil clientes, e isso é comum, tá? Se você vai em call center, por exemplo, tem 1000 máquinas, às vezes, numa única parte, mas outras 1000 numa outra parte. Dá 10 mil conexões tranquilamente. Um único servidor de banco não vai aguentar tudo isso daí. Você precisa projetar para que esse servidor trabalhe em mais de algum lugar, ó. Ou seja, em mais de um host físico. Logicamente, não é, você precisa, na verdade, fazer uma instalação especial do seu sistema operacional e do seu servidor de banco, para que isso aconteça. Tá? O processo das requisições vão ser distribuído entre essas máquinas. E aí, essas máquinas conseguem pegar e distribuir o quê? O processamento para a rede. Tá? O dado processado, vamos dizer assim, para a rede. Isso, pessoal, na internet, ele é muito comum. Muito comum. Por quê? Geralmente a internet, dependendo da sua aplicação, tem muita requisição. Então o processamento não vai estar em um único local, ela vai estar em vários locais. Tá? Lógico, tem o quê? Toda a configuração necessária para que isso funcione. Não é uma coisa fácil de se fazer. Configurar o SQL ou configurar o Oracle para isso, realmente, você já precisa estar o quê? No estágio avançado, de entender sobre a arquitetura de cada um dos seus servidores lá. Tá? Então, existe essas configurações também. Bom, passamos aqui para a aplicação de 3 camadas. A principal ideia é retirada das regras de negócio de um cliente e centralizá-las num ponto, que é chamado servidor de aplicação. Agora sim, eu tenho um outro servidor que vai estar o quê? Dividindo a carga
entre o servidor de aplicação, entre o meu cliente e entre o meu servidor de banco de dados. Tá? O acesso ao banco de dados é feito por esse servidor de aplicação. Grande vantagem desse modelo em relação ao cliente-servidor é a atualização do servidor de aplicação único ponto, não necessitando trocar os executados de todas as estações. Com isso, a camada de apresentação continua nos clientes. Camada lógica de regras de negócio fica no servidor de aplicação. E a camada de dados no banco de dados, facilitando boa parte da manutenção. Então, aqui ó, existe o meu cliente que se comunica com quem? Um servidor de aplicação. Aqui ele está chamando de camada de controle. Que, por sua vez, esse servidor de aplicação se comunica com a camada de dados. Aqui, ó, dentro desse cara, do meu servidor de regra de negócio, basicamente não existe ambiente gráfico. Tá? Pode até existir, mas não para manipular um dado, para parametrização. Aqui, nesse cara aqui, que é o meu cliente, é ele que vai ver lá a telinha, os formulários. Esse formulário, só simplesmente, é o formulário puro, não tem regra de negócio lá dentro. Por quê? Porque agora foi separado, foi tirado. Correto? Legal. Por sua vez, agora aqui quem faz a conexão com o banco de dados é essa parte. Servidor de aplicação. Quando eu tenho esse conceito de camadas, o meu cliente jamais pode se conectar ao servidor diretamente. Então, uma camada passa para o outro. Uma camada passa o dado para o outro. E qual é a consequência disso? Isso. Mas aí é a divisão do seu software, né? Que está fazendo isso daí. O seu Model View Controller, na verdade, eles estão trabalhando em arquivos diferentes, ou pode ser até no mesmo arquivo, só que é mais a separação das regras, né? Isso. Tá, não é igual, tá? Mas seria o mesmo conceito, e a gente está separando isso daí. A consequência é, se eu tenho mais camadas a serem tratadas no meu dado, mais lento vai ser a minha aplicação. Então, a cliente-servidor, em relação à velocidade, ela é mais rápida. E esse cara, tudo bem, é um pouco mais lento, mas me facilita muito na manutenção. A hora que muda a regra de negócio da empresa, opa, vamos aumentar para 8 vezes a quantidade de parcela dos meus clientes. Eu mudo aqui, ó, só nesse cara. Automaticamente, todas as estações começam a obedecer essa regra agora. O sistema web, não necessariamente web. Pode ser desktop também. Isso daí é independente se ele é web ou desktop. Tá? Aqui você vai construir a sua camada de aplicação. Legal. Então tá aqui. Mas ainda tinha problema, né? E se eu atualizasse realmente os meus formulários? Aqui você precisaria ainda fazer o que? A manutenção máquina a máquina. Então isso surgiu o quê? Aplicações em 4 camadas. É uma atualização do modelo de 3 camadas, tendo como principal ideia tirar a camada de apresentação do cliente centralizada num ponto, né? Sendo a grande maioria dos casos um servidor web, ou IS ou Apache. Para acessos aos programas que não são mais instalados nos clientes e assim acessados através de browser, como Internet Explorer, Firefox. Com isso, clientes não precisam ser mais instalados máquina a máquina. As camadas são cliente, que são os browsers, camada de apresentação, que geralmente é um servidor web, composta de páginas HTML, linguagem PHP, Java, né? Camada lógica, que são colocadas as regras de negócio, e o servidor de banco. Agora, a gente tem o quê? Essa parte, né? Ó. Opa! Tenho os meus clientes. Os clientes fazem acesso a um servidor web. No servidor web, que geralmente é um servidor o quê? Que contém lá as minhas páginas. Correto? Vão estar o quê? Centralizados aqui
O servidor web faz comunicação com o servidor de aplicação e o servidor de aplicação faz com o servidor de banco de dados. E é desse jeito, basicamente, que a nossa web inteira funciona. Tá? Eu não preciso mais ficar instalando cliente dentro de cada uma das estações, de cada um dos clientes. Com o navegador, com o Internet Explorer, eu vou lá e acesso a URL do meu servidor web. Tá? Eu trabalho um sistema um pouco diferente do pessoal vai fazer esse encaixe. A gente solicita um token para uma conexão remota. Aí ele abre esse conexão remota, e ele inicia uma sessão do servidor com uma aplicação. É pela web? Ele acessa o portal da web e na hora ele baixa um token RDP. Ele depende da internet, né? É exclusivo, depende da internet. Cara, ou é 3 camadas ou é 4 camadas. Não tem como sair desses dois. Tá? Cliente e servidor para aplicação remota é muito pesado. Acredito eu que não funcione por causa disso. O seu protocolo é o RDP, correto? Deve ser, né? O cliente acessa um portal que ele baixa um cliente, não é? O seu... Exato. Aí, clicando em cima desse cara, permite você dar acesso. Permite que você vai lá e dê acesso a ele a pegar e manipular. É uma aplicação no servidor? Tá. Você acessa a aplicação pela internet? Pelo Internet Explorer? Pode ser em 3 camadas, então, cara. Acredito eu, então, que seja mais 3 camadas do que 4 camadas. Acho que você compra lá seu servidor wall, aí a hora que você está entrando nele, você está criando uma aplicação dentro do servidor deles, né? Tipo, para você hospedar seu domínio, seu site. Você cria uma aplicação dentro do servidor lá da wall, como se fosse uma máquina para você. Isso. 3 camadas. Tudo que é web é no mínimo 3 camadas. Não tem como ser cliente e servidor. Exato. Para justamente distribuir essa quantidade de processamento e para ter um pouco mais de segurança. Tá? Bom, então a gente tem essa parte. Bom, legal. Então, tudo que é 4 camadas é melhor do que 3, que é melhor do que 2? Depende. Nem todas as aplicações vocês vão fazer em 3 ou 4 camadas. Às vezes vocês vão precisar de uma aplicação em 2 camadas. Quanto mais camadas eu tenho, por exemplo, aqui, ó, mais manutenção, mais complexo, mais demorado é o seu projeto. Correto? Quanto menos camada, igual o projeto lá de 1 camada ou 2 camadas, cara, é mais rápido de você entregar. É mais simples da manutenção. Só que tem os problemas de rede. Como que você tem que decidir? Vai depender da sua estrutura. Se você tiver que fazer um sistema somente para dentro da sua rede interna, cara, aplicação em 2 camadas é uma boa. Ou até em 3 camadas é uma boa. Agora, se você precisa expandir, certo, o seu software para rodar em qualquer lugar, ser executado em qualquer lugar do mundo, aí não tem jeito, você vai ter que programar em web. Correto? Então, é um pouco complexo, tá, de você pegar e arquitetar isso daí. Lógico, né? Vocês estão aprendendo. Geralmente vai ter um cara mais experiente para definir isso daí. Mas é importante vocês já terem essa noção. O que nunca muda? Banco de dados. Ele, desde 1 camada, está num servidor lá, já isolado. Esse cara, geralmente, tem que ficar sozinho mesmo. Tá? Ele vai estar lá numa máquina totalmente separada para ele. Por quê? Porque ele é um grande o quê? Manipulador de memória, processamento, tá? Processamento, memória e disco. Se vocês colocarem um outro servidor junto com o seu banco de dados, é muito provável que o seu outro servidor fique sem nada, praticamente, de recurso.
Ele monopoliza realmente a sua máquina, um servidor de banco de dados. Então, é por isso que ele fica lá isolado, sozinho. Tá? Beleza. Aqui, tá? Ele vai falar sobre considerações dos modelos de 3 ou mais camadas. A gente comentou aqui, custo é um deles, tempo de desenvolvimento é outro deles, velocidade, tá? Que o tráfego da sua rede é um deles, mas cada um tem a sua especificidade, aonde você vai aplicar ou não. Não quer dizer, então, que quanto mais camadas eu tenho, melhor é o meu software. Não é isso. São conceitos. Tá? Legal. A gente também tem uma coisa bem interessante. Quando a gente fala sobre banco de dados, hoje banco de dados a gente tem imensos aí, tá? De diversos tipos. Os próprios relacionais mesmo. Quando a gente vai fazer a escolha de um banco de dados, a nossa empresa não tem nada, zero de banco. Tá? Como a gente escolhe? Vamos escolher aqui o Oracle, vamos escolher MySQL. Você viu o tamanho da empresa, né? Provavelmente você vai precisar fazer o quê? Uma pesquisa disso daí. Ver a quantidade de clientes. Exato. Ver a quantidade de clientes já é um parâmetro. Quantos clientes vão se conectar na sua base? Qual é a previsão de taxa de dados que a sua base vai ter? Qual é o seu servidor, se realmente ele vai comportar essa base? Certo? Se a empresa está disposta realmente a pagar por um servidor de banco. Por quê? Servidor de banco não é barato. Realmente, um Oracle, por exemplo, quanto vocês imaginam que seja a licença dele? Quanto? 500 mil? Dependendo do Oracle que você comprar, você vai pagar mais. Tá? Tem um appliance do Oracle que é uma máquina. Realmente, é um hardware da Oracle. Cara, aquele negócio custa caro. Custa caro. Eu sei, pensando assim, no que é melhor. Uma empresa que tem uma filial não precisa. Não vai conseguir comprar um Oracle, cara. Provavelmente, como uma empresa pequena, cara, ela não vai investir em um Oracle. Isso é quase certeza. Por quê? Porque vai demandar grana. Mas um SQL Server poderia ser uma solução. É mais baixo o seu custo, é um bom banco de dados. Um Postgres, às vezes, atenderia essa empresa. Tá? Até, às vezes, um MySQL atenderia. Correto? Se é uma empresa que não quer gastar muito, mas tem alguma grana para investir, o SQL Server é uma boa opção. Tá? O DB2 da IBM também ele costuma ser caro. Primeiro que você vai ter que ter um servidor parrudo aí para pegar e realmente suportar ele. Você vai ter que ter um servidor IBM de preferência. Tá? Então aí já não vai ser barato a compra desse servidor. Tá? Mas é um servidor que realmente aguenta bastante dados, muitos dados. Tá? Então assim, a gente não, na verdade, não julga pelo fato de ele ser livre ou não, né, ou pago. Na verdade, você vai ter que ver a necessidade da empresa. Se a empresa tem e está disposta a gastar dinheiro, legal. Cara, compra um servidor pago. Agora, se ela não tem nada, tá zero, você não tem orçamento para nada, você vai ser obrigado a ir para um livre. Ou uma SQL, ou um Postgres, ou um Firebird. E aí cada um vai ter suas limitações, aí não tem o que fazer. Correto? Existem essas versões expressas aqui, ó, dos bancos de dados comerciais. Tá? A Oracle tem o Oracle 11G Express. Você consegue utilizar ele até 1 GB, se não me engano, de dados, certo? Com 1 GB de memória também, correto? E não, até com 4 GB de tamanho de dados. De uma dúvida, você é dono de uma empresa, você tem uma RP, aí você vende seu RP, foi uma atacada da vida. Aí você vai e vende para uma Toyota. Como você vai vencer o banco? Você vai lá na empresa e cria um servidor para eles? Não, porque se eles não pagassem, tem que ir. Então, mas que ponto que é esse daí? Eu não entendi o ponto do... O banco, onde iria ficar? O banco provavelmente vai estar separado em 2 lugares diferentes. Para cada uma das empresas, um banco diferente. Então, quando você for implantar o sistema seu,
que já funciona igual. Ou você tem que migrar todas as funcionalidades para um sistema, ou você tem que manter eles separados. Que geralmente isso não acontece, geralmente o cara quer migrar. Você tem que pegar e adequar todas as partes todas as funcionalidades, né, para um único servidor. É isso que geralmente acontece. Igual o sistema do Itaú e Unibanco. Os caras não trabalham mais com 2 sistemas, trabalham com um só, não é? Unificou tudo, cara. E geralmente é assim que acontece. Depende da complexidade, obviamente, de cada uma das empresas. Tudo bem, pessoal? Essas versões expressas, elas realmente são para que vocês possam utilizar depois de um certo tempo, que a base de dados já está maior, você ganhou um pouco mais de fôlego, você vai lá e troca a sua versão para uma versão paga, que não tem limitação. Essa é a intenção, na verdade, dessas versões expressas. Lógico, tem limitação, tá? Mas são bons bancos de dados. O Oracle, por exemplo, Express, consegue se fazer praticamente tudo de desenvolvimento nele. Tá? O DB2 é ilimitado, tá? A quantidade de dados. Porém, tem menos mercado. O SQL Server 2005, 2008, 2012 tem todas as versões expressas também. Dá para pegar, baixar de graça, tranquilo. E dá para usar na empresa. Consegue-se fazer isso daí. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente inicia essa introdução a banco de dados relacionais. Correto? Referente aos exercícios, pessoal, eu vou abrir eles de novo. Então, vou pegar, vou abrir, vou dar mais um tempo. E quem fez, pode refazer. E quem não fez, é outra oportunidade de pegar e fazer novamente. E fazer ele realmente. Ok? Porque quando eu abri, não deu tempo de terminar, na verdade. Depois de uma semana, eu pego e libero para revisão, para vocês corrigirem o que vocês erraram. Tudo bem aí? Legal. Vou fazer a chamada já. E finalizamos por hoje.